Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro do profeta Ezequiel. E eu quero ler com vocês o texto para nossa conversa hoje está no capítulo 45, eu quero ler a partir do verso 9. Vamos lá para a nossa breve reflexão, diz assim: Assim diz o Senhor soberano, basta, príncipes de Israel, parem com a violência e a opressão, e façam o que é justo e certo. Parem de expulsar meu povo de suas casas, diz o Senhor soberano. Usem somente pesos, medidas e balanças honestas para secos e líquidos. O homer será uma medida padrão para medir volume, e o efa e o bato medirão, cada um décimo de homer. A medida padrão para peso será o ciclo de prata. Um ciclo consistirá em 20 geras, e 60 ciclos corresponderá a uma mina. Só que essa mina aqui, irmãos, não é a mina dos mamonas assassinas, não. Essa mina aqui, ela é outra, ela é uma medida e ela vale 100 denários. Nós vamos chegar lá. Quebrando o gelo à parte, quero contextualizar com vocês. Eu não aguentei, né? Às vezes eu não aguento não, irmãos. Às vezes eu faço uma piadinha para quebrar o gelo mesmo, mas a intenção aqui não é brincar com as coisas santas do Senhor, não, jamais. Ele sabe da reverência que eu tenho por Ele. Quero contextualizar aqui rapidamente. Ezequiel, ele é um profeta que profetizou justamente sobre o exílio babilônico. Ele esteve ali durante todo o processo, ali junto com Jeremias, que profetizou propriamente, mas ele também, pelas consequências do pecado. Mas o capítulo 40, e eu já falei isso, e eu creio que é pertinente, porque tem pessoas entrado e tem nos acompanhado cada vez mais, é bom para a questão do ensinamento e para aquilo que vai ser falado, porque é um texto de difícil entendimento, mas tem bastante simbologias e tipologias a qual nós podemos trazer para a nossa vida. Do capítulo 40 ao versículo 46, Ezequiel, o Senhor dá para ele as medidas de um templo e também, como vocês viram, todos os comportamentos de como os sacerdotes agiriam a partir daquele momento. O detalhe é que aquele templo, se fosse passar para a arquitetura moderna hoje, as medidas dele, jamais, mas jamais mesmo seria possível de construí-lo, assim como foi o tabernáculo de Moisés, ou então propriamente dito o templo de Salomão, a qual o Senhor fez questão de dar as medidas, ou até mesmo com uma arca de Noé, que ele fez questão de passar as próprias medidas de como seria feito. E qual que é o motivo, Alisson? Envergonhar a sabedoria humana. Deus, ele usa as coisas loucas para confundir as coisas loucas para confundir os sábios, os que não são para confundir os que são, tá? Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Mas a grande questão aqui é que esse templo, ele se refere a nós. Foi como nós fomos construídos, propriamente dito, naquilo que se refere ao âmbito espiritual. Esse templo, ele seria completamente, vamos dizer, a profecia dele se cumpriria totalmente no corpo do Senhor Jesus. Seria isso. E hoje somos nós que carregamos o Espírito Santo. Bom, e eu quero fazer algumas aplicações pertinentes desse texto a qual o Senhor trouxe para nós, que eu creio que é de grande valia para a nossa caminhada. Irmãos, começa falando: assim diz o Senhor soberano. Irmãos, eu gosto quando o texto começa, assim diz o Senhor, porque toda passagem na Bíblia que começa assim diz o Senhor, não é o profeta que está falando, não é o homem que está falando, é o próprio Deus, e é o próprio Deus, o Pai, aquele que tem o controle de todas as coisas. E aqui o profeta ainda coloca uma ênfase no soberano. Por quê? Porque Deus é soberano, irmãos. Logicamente, e eu gosto de tratar isso, o pastor Silas Malafaia, ele fala algo que eu gosto muito, que o Senhor não manipula no processo humano. O Senhor, ele nos deu o livre-arbítrio, ele permite que nós nos usamos. Agora, pontualmente, ele vem e faz intervenções para quê? Para que o plano dele se cumpra. E por isso que Jó fala, Jó 42, versículo 2, agora bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, por causa da soberania de Deus. E isso é importante nós entendermos para a nossa caminhada. Às vezes nós pensamos que Deus vai fazer tudo por nós, sabe? De uma forma, sabe,
sendo assim que nós estamos vivendo uma vida toda atrapalhada, toda desconjuntada, assim, como se Deus fosse agir de forma mimada, irmãos, e não é verdade, não é assim. Bom, Deus, ele tem uma vontade, assim como nós temos a vontade, só que a vontade dele, acima da nós, ela é soberana. A vontade dele, quando ele quer, assim ela se cumprirá. E é por isso que é importante nós buscarmos as promessas que o Senhor tem para nós, porque se você tem uma promessa, uma palavra de Deus, meu irmão, ela não volta vazia. E aqui é um texto de exortação a quem? Naquele momento, aos sacerdotes, na época de Jesus pode ser chamado de fariseu, hoje você pode chamar de padre, bispo, apóstolo, pastor. Essas pessoas que usavam do cargo para se beneficiar. Bom, ele começa falando: basta, príncipes de Israel, parem com a violência e opressão e façam o que é justo e certo. Irmãos, nós fomos chamados para viver uma vida justa e santa. E nós devemos entender que isso, diante do Senhor, não é medido pelo que eu falo, é medido diante as atitudes. Eu já quero começar lendo um próprio texto do Senhor Jesus, a qual ele fala em Mateus capítulo 7, no versículo 1, ele fala: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão da medida que adotarem será usado para medi-los. Irmãos, esse julgamento aqui não é um julgamento de simplesmente, por exemplo, o irmão Alisson, eu quero usar um exemplo de julgamento aqui que os irmãos gostam, na questão de relacionamento. Por exemplo, eu devo julgar a mulher que vai andar comigo. Ela, deve-se com... Por exemplo, eu não posso, simplesmente, a não ser que o senhor mande, por exemplo, eu casar como Oséias casou com uma prostituta, a Gomer, eu casar com uma mulher, meu irmão, que apresenta, por exemplo, defeitos é meio forte, mas características no caráter dela que se refere à confiança entre homem e mulher, ou seja, ela tem contatinhos no WhatsApp, me trata como segunda opção. Então, nesse caso, eu devo fazer um julgamento para quê? Para saber se ela vai andar comigo ou não, e a Bíblia é bem clara nisso. Não se assentais à roda dos escarnecedores. Agora, o julgamento que está falando é a questão de condenação. Você vai para o inferno, porque o seu pecado é maior do que o meu, sabe? E nós vemos isso muito, principalmente no meio eclesiástico, e o que o Senhor está trazendo é justamente para esse povo, sabe? Colocam uma listinha de regras, como os fariseus faziam, e a cada vez que passa fica impossível seguir o Senhor Jesus, porque nós vemos que é apenas para uma classe seleta. Eu até concordo, sabe? A porta, ela é estreita, sim. Ela é estreita e muito difícil de praticar o cristianismo verdadeiro e autêntico. Muitos são chamados de evangélicos, muitos são chamados de católicos, muitos são chamados de espíritas, mas poucos mesmo cristão, discípulo de Jesus. É um pouco mais profundo, é um pouco mais difícil. Por quê? Porque vai se tratar de aprender a amar da forma que deve se amar, não é verdade? Olha, ele fala o que é justo e certo. Justo, certo. Ou seja, o Senhor nos chamou para ser justo, meus irmãos. E com isso vem algumas promessas. Por exemplo, no livro de Salmo fala que o justo pode cair 7 vezes. 8 vezes o Senhor o levantará. E certo é retidão. Apronta para um caminho reto de obediência ao Senhor. E o que isso implica, Alisson, em benefício para mim? Um caminho reto e traçado pelo Senhor, meus irmãos, o processo é mais curto. Você vai passar pelo processo mais rápido. É isso que vai acontecer. Porque ele é reto, aquele caminho, ali você ouve o Espírito Santo, ó, quanto te desviares para a direita ou para a esquerda, este é o caminho, andai nele. Então é justamente disso que está falando, está exortando, o profeta está exortando as pessoas a serem dessa forma. Ele fala: parem expulsar o povo da minha casa, diz o Senhor soberano. Por que expulsar o povo da casa, irmãos? É uma questão bem simples, essa questão aqui. Aqueles sacerdotes da época, eles usavam justamente a questão da exploração financeira. E nós vemos muito isso hoje, sabe? Se você trouxer uma oferta diante do altar para o Senhor,
E mais do que isso, sabe? Eu não tenho nada contra a oferta e dízimos, irmãos. Eu oferto, sabe? Eu tenho as minhas convicções com relação a isso. A grande questão é quando você começa a falar que é obrigatório e, mais do que isso, você trata essa questão numa disciplina de que se você não for para a igreja ou se você não participar de algum ministério, nem que seja o da oferta, os demônios vão te pegar. Criam até nomes de demônios, né? Devorador, destruidor, e isso, na verdade, meus irmãos, não existe na Bíblia. O devorador foi o próprio Senhor que mandou. Em Joel fala, sabe? E o destruidor está no livro de Malaquias, e ainda aí começam a usar o cortador e mais alguns e dão até nomes para ele. Mas olha só o que Paulo fala a respeito, porque a doutrina da graça, quando nós descobrimos ela mina tudo isso com respeito às ofertas. Estou falando que não deve dar? Não, irmão, você deve dar, você deve ser generoso, principalmente se você for mão de vaca, sabe? Tem que mandar o espírito mão de vaca para lá. E uma forma justamente de combater isso é doando, é sendo generoso, sabe? O dinheiro não pode controlar você, e nem nós devemos. Isso deve ser orado e, sabe, direcionado pelo Senhor, buscado em Deus, porque nós não devemos contribuir com as obras das trevas. Mas a disciplina da graça acaba com isso. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, a partir do verso 3. Com base na graça que recebi, dou a um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Paulo está falando para nós avaliarmos a nossa condição diante do Senhor. Se eu tenho um problema, meu irmão, de mão de vaca, eu tenho que perguntar ao Senhor aonde eu devo ofertar. Se eu tenho um problema justamente com a retidão e com a honestidade, eu tenho que perguntar para o Senhor, sabe? Eu tenho que sair daquele lugar onde eu estou, porque o que era ladrão não é mais. E a gente não pode usar de funções eclesiásticas justamente para explorar a carência sentimental das pessoas. As pessoas vão para a igreja, meu irmão, numa tentativa às vezes de ter uma experiência escapista, como se isso fosse produzir salvação. E a salvação, ela é uma caminhada diante a um propósito estabelecido pelo Senhor. E por isso ele está falando para parar de expulsar o povo da casa dele, das suas casas. Por quê? Porque com essas medidas eles não conseguiam nem pagar a conta da própria casa. A gente vê igrejas, meus irmãos, que os fiéis chegam com um botijão de gás no altar, como se fosse uma barganha tola com Deus. Deus não está nem ouvindo a oração, irmão, com todo respeito. Olha o que o Senhor fala. O Senhor fala assim: o homer será a unidade padrão para medir volume. Por que o homer? Irmão, o homer, ele era uma oferta especial dada justamente no período de 49 dias, que representam a travessia do deserto, entre a Páscoa, dada ali logo depois da festa da Páscoa, até chegar à festa de Pentecostes. E essa medida, ela foi criada por Moisés, ela ficava na mente ela ficou na mente dos israelitas, e o Senhor usou ela justamente porque quero me trazer à memória o que me dá esperança. Porque, irmãos, quando nós subimos, e aí eu quero chegar a um lugar, você quer conhecer uma pessoa, meu irmão, sabe, dá poder para ela. E quando parece que Deus dá poder para algumas pessoas, essas pessoas começam a cobrar pedágio do céu como se elas mesmas não tivessem que pagar também, né, algum preço. Então a gente conhece as pessoas justamente quando o poder é dado a elas, quando elas têm autoridade sobre as pessoas, não é verdade? Muitos nos tratam como capacho, esquecem do que foi feito anteriormente. Você quer conhecer uma pessoa ingrata, meu irmão? Sabe? Ela tem problema de amnésia. Ela não lembra nada do que você fez para ela. E para isso eu quero ler um versículo que está aqui, ó, porque é bom, porque a gente precisa avaliar essas coisas para não se relacionar até mesmo dentro da igreja. Provérbios 18, versículo 17, fala assim: o que começa o pleito parece justo, até que venha outro e examina. Perdão, irmãos, mexi aqui. Perdão, não vou voltar o vídeo não, já gravei bastante. Olha, o que acontece? O que acontece, irmãos? O que o proverbista está falando? Que um pleito, ele só parece justo até você ouvir as duas partes, até vir outro e examinar. E normalmente, quando nós vamos ouvir pessoas, principalmente os líderes cristãos, eles têm que ser imparcial em todo sentido.
logicamente trazendo a luz das escrituras sagradas. Por quê? Porque normalmente quando há uma dissolução, vamos colocar aqui a questão de casamento, por exemplo, uma pessoa vai sempre tentar jogar a culpa na outra. Oh, ele me fez isso, se coloca de coitadinho, às vezes até de uma maneira espiritual, sabe? Mas precisamos saber da história toda. E o Homer, ele representa bastante isso. Por quê? Porque a pessoa, quando estava fazendo a medida ali porque o que o sacerdote devia fazer, o príncipe? Ele deveria dividir de medidas iguais para todas as pessoas. Por quê? Romanos 2:11, Deus não age com favoritismo. Paulo falando, Pedro também fala em Atos 10, capítulo 10, versículo 34, vejo que Deus não age com favoritismo. Medidas iguais para todo mundo. Não há essa questão de dois pesos, duas medidas. O livro de Provérbios traz isso, que isso traz bastante prejuízo, principalmente para as comunidades. Nós vemos, sabe, um irmãozinho que está sentado no banco ser julgado de uma forma e o irmãozinho que canta de outra forma, não é verdade? E o Senhor não trata conforme cargo, o Senhor não trata conforme nada, não existe isso na palavra. E o Homer, ele trazia a memória que todas as pessoas passaram por libertação, passaram por deserto e talvez chegaram já à terra prometida, mas jamais deveriam se esquecer da onde tinham saído, né? Justamente quando tivesse com poder na mão. Quer conhecer alguém, meu irmão? É só dar poder para ela sobre a sua vida, você vai ver logo. Olha, e ele continua falando, a efa e o bato medirão, cada um 10º do Homer. Isso eram os vasilhomes que eram usados. Por exemplo, eu uso esse copo para beber água. O éfo era só que o éfo era usado para medir volumes de trigo, mais volumes de líquido. E o bato era só de líquido. E o que eles usavam? A gente acha que o jeitinho brasileiro, meus irmãos, não existia antes. Já existia aqui, ó. Nos sacerdotes de Israel. Por quê? Porque eles faziam medidas diferentes a fim de prejudicar e encher os seus bolsos, porque era daquela forma que era comercializada antes. Você chegava lá e trocava 2 passarinhos por 30 litros de azeite, um cordeiro por 50 gramas de trigo, e era assim, sabe? E tinha a prata também, como nós vamos ver ali na frente. Mas a grande questão aqui é que o Senhor estava dando uma medida única. Não existe esse negócio de 2 pesos, 2 medidas. As pessoas são tratadas iguais diante de Deus. E o que Deus faz acepção, Alisson? Como o Tiago fala, de atitude. Se você crê ou não crê no Senhor Jesus. Quero ler com vocês um versículo que está em Isaías capítulo 51, versículo 7. É o Senhor falando. Olha só o que ele fala. Ouça-me, vocês que sabem o que é direito. Vocês, povo, que tem a minha lei no coração. Não temam a censura de homens, nem fiquem atemorizados com seus insultos. O que Isaías está falando é que logo depois que nós descobrimos o que é certo ou errado, logicamente vai haverá pessoas, meus irmãos, tentando nos insultar com uma única tentativa, nos parar de propagar a verdade, mas não devemos. Logicamente deve ser feito de maneira bem tranquila e de maneira, sabe, bem pessoal, para que não haja escândalo. Não podemos escandalizar, irmãos, mas também não podemos apoiar as obras infrutíferas das trevas, não é verdade? Olha, ele continua falando, a medida padrão para pesos será um ciclo de prata. O ciclo consistirá em 20 peças e 60 ciclos corresponderá a uma mina. A mina vale 100 denários. Um denário valia um equivalente de prata. Irmãos, essa parte aqui, eu quero aplicar justamente aquilo que o Senhor traz a respeito de cada um. Eu creio que eu estou pregando para pessoas que se sentem extremamente desvalorizadas pelos seus líderes. Eu creio que eu prego para pessoas que sentem extremamente desvalorizadas pelos seus cônjuges. Eu creio que eu prego aqui para pessoas que sentem extremamente desvalorizadas até mesmo na sua família. Assim não é o Senhor. O Senhor usava essas medidas de dinheiro. Entenda, irmão, o ouro será algo que nós pisaremos, será nossa rua. O dinheiro não tem valor nenhum no céu. Nenhum. Aquilo que nós buscamos aqui não tem valor nenhum no céu. O que tem valor para o Senhor é uma alma. Tanto que em Lucas 15, nós vemos ele usar a dracma perdida. Aqui ele usa 100, sabe? Então ele não, praticamente tanto fez, tanto faz.
sabe? Como se tivesse alegria, representando uma pessoa. E a dracma era algo de pouco valor, equivalia a um dia de trabalho do Senhor. Logicamente, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o que ele está falando é que o que vale é justamente o homem. E nós devemos aprender sobre esses pesos e medidas, porque Romanos 15:4, tudo que foi escrito para o nosso ensino. No final de contas, devemos valorizar, sim, as pessoas, e as medidas devem ser justas. Nós devemos andar em honestidade e retidão por esse simples motivo. O Senhor valoriza eu e você. E eu quero terminar com Davi. Davi, ele era bom, né? O rei segundo o coração de Deus. Salmo 139, versículo 17. Salmo 139, meus irmãos. Perdi. Versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. O Davi estava louvando a si mesmo. Era um louvor de amor a si mesmo. E ele fala, tuas obras são maravilhosas, digo isso com toda convicção. E ele fala anteriormente, eu sou uma obra das tuas mãos. Ou seja, ele estava louvando a Deus porque foi feito de maneira especial. E assim devemos ser nós, irmãos. Assim devemos nos comunicar e nos amar dessa forma, sabe? Mesmo que nós não tenhamos valor no meio da nossa família, mesmo que nós não tenhamos valor na nossa igreja, mesmo que nós não tenhamos valor no nosso trabalho, mesmo que nós não tenhamos valor na nossa comunidade, o Senhor ainda, para o Senhor ainda você tem muito valor, e por isso Ele estipulou isso. Então, pegue essa palavra e receba no teu coração, sabendo que o Senhor deu o melhor dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. Desculpa o balançado. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Tchau, tchau.